Boa tarde, pessoal. Pessoal que está lá fora, vamos chegar aqui. As meninas estão passando as folhas, pessoal, que a gente vai escrever a cartinha antes de beber o chá. O pessoal aí do fundo que chegou agora, bem-vindos, boa tarde. A gente vai levar as meninas estão passando as folhas para a gente escrever as cartinhas, tá? O Gilberto, antes de escrever, pessoal, o Gilberto vai explicar aqui. E aí, depois que o Gilberto explicar, a gente vai fazer a abertura, a gente vai beber o chá, tá ok? Porém, antes disso, eu quero trazer umas explicações. Tem bastante gente que está bebendo o chá hoje pela primeira vez. O pessoal que vai beber o chá pela primeira vez, é importante ficar bem quietinho, tá? Porque se por acaso passar algum desconforto durante o processo, a respiração ajuda a equilibrar. Então, quanto mais quietinho, melhor a gente consegue ajustar aquilo que está em desequilíbrio, tá ok? Durante o processo. Por favor, vou pedir para não conversarem durante a sessão. Quem está em família, quem está em amigos, não se preocupe com o familiar do lado. A gente está aqui, temos algumas pessoas aqui que têm condições de ajudar, de cuidar. Eu estou aqui sentada na frente, mas estou sempre de olho em todo mundo para ver se alguém precisa de ajuda, às vezes alguma situação. Então não se preocupe com o seu familiar, fique tranquilo, entre no processo. O processo é totalmente individual. Fechem os olhos, fiquem quietinhos. Procurar fechar o olho ajuda muito durante o processo, porque aí você olha para dentro. Se você fica de olho aberto, você fica reparando o que está acontecendo fora de você, identificando com coisas externas. Então a ideia é fechar o olho para conseguir olhar para dentro, tá? Desliguem os celulares. Cuidado para não ter nenhum alarme para tocar durante a sessão aí. Desliga mesmo, que é o melhor, tá ok? Se alguém precisa de água, de um papel higiênico, a gente vai estar olhando para isso, tá? Pode cada um viver o seu processo. Aproveitem esse momento, porque beber o chá é uma experiência única. Pode beber o chá há 20 anos, é sempre uma nova experiência. Então aproveitem o máximo, tá ok? Bem quietinhos todos. Uma outra orientação que eu vou passar é, por favor, não vomitem no banheiro, tá? Se vomitar no banheiro, precisa limpar. Então, não vomita no banheiro, tá? Aí tem terra, tem grama, porém, a orientação que a gente passa é evitar o vômito. Vômito não é limpeza, não é cura, vômito é distração. É você não querendo ver o que você vai ver. Então a gente vomita para não ver. Quando vomita, perde a intensidade do chá. Então é importante respirar, com a respiração equilibrar essa sensação de vômito, tá ok? Ou de qualquer outro mal-estar. Respiração profunda, não abaixa o corpo para frente, isso também causa mal-estar. Levanta o corpo para cima, o pescoço para cima, respira profundamente e dá tudo certo, passa qualquer desconforto. A lista de presença, todo mundo assinou? Alguém não assinou a lista de presença? É importante assinar, tá, pessoal? Muito importante. Nome completo e assinatura e documento, tá? Todo mundo, por gentileza. Isso é uma informação bem importante. Pessoal, o trabalho tem começo, meio e fim. Portanto, durante o processo, mesmo quem veio pela primeira vez, não tem esse negócio, não estou gostando e quero ir embora, tá? O portão fica fechado, a gente precisa concluir o processo. Imagina, aqui a gente vem, bebe o chá, expande as percepções e começa a se ver. Aí a pessoa não quer mais, ela quer ir embora. Aí não dá. Aí vai sair lá fora, vai acessar coisas muito mais confusas, perturbadas, porque saiu da egrégora, né, do campo de proteção que tem aqui, e a pessoa se perde mais ainda. Então não pode ir embora durante a sessão, tem que esperar terminar. Terminou aqui a playlist, as músicas. Gilberto traz alguma conversinha para a gente poder ir abaixando um pouco a sensação o efeito do chá. Aí depois sim está liberado para ir, tá? Porém, nós vamos fazer uma reunião no final da sessão, que é a reunião de legalização do AIACER, tá? Nós estamos nesse processo aí faz um tempo e agora, graças a Deus, as coisas vão acontecer. Então, quem quiser participar, ser associado, para
para ser associado é só assinar a ata, tá? E aí fica no final da sessão, 7h30 que está marcado a reunião. Então o Gilberto vai conversar com a gente, vai trazer algumas informações bem legais, que daí também peço para ficarem em silêncio, todo mundo quietinho, porque um começa a comentário com o outro do lado, e aí as pessoas não conseguem ouvir, tá? E aí, se não quiser ouvir, quiser ir embora, pode ir. Só que também tem os carros aí, né? Quem quiser sair, precisa tirar os outros carros, enfim. Então tem que aguentar um pouquinho. Mas se quiser participar da sessão, tá convidado. Quer falar, Vanessa? Ah, tá. Achei que estava. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Pessoal, boa tarde. Pessoal, lá do fundão, escuta bem, hein? Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é permissão para filmar vocês. Eu posso? Sim. Tá uma festa tão bonita, né? Então, na última eu já pedi permissão, essa aqui então, show de bola. Bom, pessoal, é uma sessão de cura, então vamos entender o que nós vamos fazer, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever uma carta para os mestres da cura, tá? Então, existem esses mestres no tempo de aula. Eu vou passar aqui para vocês por escrito depois, tá? Deixa eu pegar aqui um. No meio da sessão, eu vou passar essa folhinha aqui para vocês. Alguns de vocês vão estar numa experiência muito alta, numa frequência muito alta, talvez não consigam nem olhar para o papel, não tem problema, tá? Mas ele fica aí na sua mão, não tem problema nenhum. Então, nós vamos fazer um exercício durante ali o meio da sessão, que são as afirmações transfiguradoras de Jesus o Cristo. Então, isso aqui é a hora que bater um sino, a gente faz, tá? Para que nós possamos entrar nessa vibração. Então, né, Jesus é o mestre dos mestres, é o médico dos médicos. Então, nesse momento, o que nós queremos com as afirmações transfiguradoras é que ele interceda por nós, que a vibração dele esteja presente para que a cura se processe, tá? Mas nós podemos escrever para 3 mestres. Então, nós temos ali o mestre Hermes Trismegisto, o Paracelso e o Hipócrates. Tá? Vocês podem escolher qualquer um desses. Todos eles são ligados à medicina, todos eles fazem trabalho de cura dos nossos corpos. Agora vamos entender que tipo de corpo ou que tipo de coisa pode ser curado. Tá? Então nós podemos curar o nosso corpo físico. Se a gente tem algum problema no corpo físico, a gente pode pedir essa cura, certo? Se nós temos um problema emocional, também podemos pedir essa cura. E se nós temos uma questão mental, os pensamentos são muito embaralhados, confusos, etc., a gente também pode pedir essa cura. Então não se limitem a pedir uma cura do corpo físico. Vocês podem pedir a cura que vocês quiserem, tá? Essa carta que vocês vão escrever, né, tem a seguinte tecnologia que está por trás, tá? No finalzinho, né, da sessão, depois que a sessão se conclui, nós vamos acender aqui a fogueira, tá? E nós vamos queimar essa carta que vocês escreveram, nós vamos queimar aqui, aí tem um mantra que a gente faz, tá? E aí a parte física da carta é queimada e a parte astral vai até a mão do mestre, certo? E esse ensinamento vem do Samael Aun Weor, tá? Ele está tem 2 lugares que vocês podem encontrar, está no livro da Medicina de Alden e está na Medicina Oculta também, tá? Recentemente eu estava lendo Medicina Oculta e eu achei lá também essa mesma informação. Então é uma informação que vem de um mestre, o mestre Samael, tá bom? O mantra que nós vamos utilizar ali no meio da sessão, no final da sessão, desculpa, depois, né, que toda a sessão estiver concluída, é o mantra assim, Om Tat Sat Om, tá? Então como é que nós utilizamos esse mantra? A gente fica de joelhos, vocês podem ficar de joelhos assim, aonde vocês estiverem mesmo. Quem não tem condições de ficar de joelho, não precisa, evidentemente, né? Porque tem, às vezes, uma dificuldade motor, então não precisa. Mas quem pode, então fica, tá bom? Pode até usar o papelzinho para colocar aqui no chão, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente alonga as vogais, assim, Om, Tati, Sati, Om. E
nós vamos fazendo isso até que todas as cartas sejam queimadas. Certo? Então, esse aqui é como se fosse o correio espiritual. Tá? A carta é queimada, né? E a contraparte, a parte astral, vai lá para o mestre. Tá certo? Então, importante que vocês tenham essa noção do que escrever aí. Né? Então, pode pedir uma cura física? Pode, evidentemente. Tá? Pode pedir uma cura emocional? Claro que pode. Pode pedir uma cura dos pensamentos? Pode. Mas lembre-se de uma coisa muito importante que nós fizemos na última sessão, que foi o ano passado, né, no dia 11 de setembro do ano passado, que me veio essa informação, essa intuição de falar com o pessoal na época, me veio novamente que toda a cura que vocês pedirem, não importa em qual instância, não importa em qual nível, vocês peçam para que seja eliminada na causa. Entendeu? A origem, a causa daquilo. Tá? E durante a sessão, o objetivo é que vocês cheguem nessa causa, que vocês bebam o chá e vejam que o mestre instrua vocês para que vocês saibam exatamente do que vocês estão sendo curados e por que aquilo existe dentro de vocês. Tá? Então, muito importante essa compreensão. Não basta apenas a gente pedir para o mestre e receber, a gente precisa participar do processo. Por isso que a sessão é instrutiva. Tá? Eu participando, eu sou, né, não sou um coadjuvante, eu atuo mesmo, né, eu faço o processo acontecer. Né? Então, nós estamos ali fazendo a coisa de fato acontecer. Tá? E o mestre vai estar nos ajudando. Evidentemente que o mestre, é esse que vocês vão escrever, vou repetir o nome aqui para vocês escolherem um nome. Tá? Ó, vocês podem escolher Hermes Trismegisto, Paracelso ou Hipócrates, tá? Pode escolher um desses três, tá bom? O mestre vai atuar de acordo com a lei, tá? Então isso é muito importante que a gente saiba. Do mestre, Hermes Trismegisto. Isso, vamos lá, vou repetir, ó. Hermes Trismegisto, tá? Trismegistus quer dizer 3 vezes mestre, tá bom? Ou 3 vezes grande, alguma coisa assim. Né? Paracelso, também mestre da medicina, e Hipócrates, também mestre da medicina. Qualquer um desses 3 vocês podem escrever. Aí você vai dizer, mas qual que eu escolho? Não, escuta seu coração aí. O primeiro que vem na sua cabeça, você escreve para ele. Porque ele já está em contato com você. A gente supõe que a gente vai fazer a carta, não é assim? Todo esse ritual aqui, mas eles já estão sabendo de tudo. Então, a gente só tem que fazer o nosso papel aqui, tá? Então, nós vamos desempenhar o nosso papel agora de colocar o nosso coração aí na carta, escrever tudo que a gente precisa, entrar em contato com esse mestre, tá? Lembrando que o mestre age de acordo com a lei. Mas, detalhe importante, a misericórdia supera tudo. Não é assim? Então, nós estamos vivendo um momento de misericórdia, uma chuva de misericórdia. O planeta Terra está recebendo uma chuva de misericórdia, assim, incalculável, assim. E nós estamos nesse fluxo. É exatamente aí que entra o ponto principal para nós. Que essa misericórdia divina, né, por essa intercessão desses mestres, atuem dentro de nós. Em processos kármicos, em processos egóicos. Porque lembrando que ego é doença. Né? Muitos que já me escutaram sabem o que eu estou falando. Tá? Ô Gilberto, se eu quero atingir um ego, mas eu não sei exatamente qual que é a doença que ele me traz, eu posso pedir ajuda para lidar com aquele ego? Pode, mas hoje, especificamente, você tem que ser objetivo. Quero isso. Entendeu? Ô Gilberto, pode ser, por exemplo, a pessoa vê que ela tem um problema emocional, mas ela também tem uma coisa física e ela quer pedir para as duas coisas. Pode. O que couber aí nessa folha, você escreve. Fique à vontade. Faz letrinha pequena, igual a redação de vestibular. Letrinha pequena para caber bastante. E ainda vai ser objetivo. Objetividade, porque, ó, uma das coisas que já me perguntaram várias vezes é o que você quer. Mas assim, olho no olho, assim, o que você quer? E eu precisei responder imediatamente, quero isso. Né? Então, algumas das provas da iniciação é justamente isso. O que você quer? De verdade, o que eu quero? O que eu estou precisando agora? Né?
você vai precisar, na sua carta, colocar o problema correspondente ao que o ego está produzindo dentro de você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Raiva normalmente dá pressão alta, né? Problemas com orgulho normalmente dão problemas de artrite, artrose, ou problemas de pedra no rim, pedra na vesícula. Então você vai precisar fazer uma associação com aquilo, né, que o elemento está produzindo dentro de você. Você pede a cura daquele problema e pode pedir também para que você tenha condições de chegar a compreender aquele ego totalmente e eliminá-lo. Tá? Detalhe importante, muito importante, que vocês saibam que o ser que vocês são é eterno. Tá? Então vocês estão iniciando um processo. Vocês estão iniciando um processo. O processo de cura não é necessariamente amanhã ou depois de amanhã. Às vezes uma coisa que eu pedi há, 10 anos atrás, aconteceu um bom tempo depois. Então é muito importante a gente ter essa compreensão que nós precisamos ser pacientes com nós mesmos. Porque a cura depende disso. Tá? A cura depende de um processo de transmutação, um processo de transformação interna. Evidentemente, tá, que o mestre vai estar lhe ajudando nesse ponto que vocês pediram. E vocês vão estar amparados dentro daquilo que vocês pediram. Tá? Mas essa mecânica precisa ser compreendida. Ok? Gilberto, em relação a quem pretende fazer uma... não pretende, mas uma cura dos vícios. Né? Tem alguma dica que você fala? Eu especifico no vício, detalhes sobre o meu vício? Isso, correto. Você pode pedir, né, a cura de tal ou qual vício. Isso você pode sim. Lembrando que vício também é um defeito psicológico. Quem é a mãe de todos os vícios? Preguiça. Então você vai precisar entender o que ela significa dentro de você. No momento que você pede a eliminação de um vício do álcool, do cigarro, da maconha ou qualquer outro, até de ordem sexual, ali tem a preguiça também por trás. Então precisa, durante a sessão, precisa estudar a preguiça. Então você pede a cura, veja como que essa sessão vai ser. Você pede a cura, você escreve aí, né? E durante a sessão você vai investigar a sua própria cura. Parece besta, mas aqui não tem que fazer essa cura. Aí vem o sonho, ó, você não vai receber porque você colou a sua carta. Eu vou voltar pro pezinho. Sabe aquela cura que você pediu, então? Não vai rolar. Eu vou deixar por último. Foi rápido, vou deixar por último. Essa letra que você colocou aí. Essa letra é em português aqui. Eu não tô conseguindo ler. Então, só para concluir essa ideia, então é muito provável que a gente tenha essas experiências, né? Porque nós vamos estar nessa sintonia, e também nós podemos ter lembranças ou reviver cenas de quando a gente também passou pela Índia, tá? Porque segundo o que nós sabemos, Jesus sai do Egito e depois vai para a Índia receber essas orientações do Eu Sou. Então essas coisas todas estão ali, musicalmente falando. Daí elas vão trazer essa frequência para vocês. Tá bom? Então a Letícia vai servir e daqui a pouquinho a gente solta a música aí. E a hora que tocar o sino a gente faz o exercício, tá? Em nome do Eu Sou, o que eu sou, diante do sol que existe, fora e dentro de nós, peço que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só.
agora nós vamos fazer o exercício, tá? Tá no verso dessa folha que nós estamos entregando. Quem tiver com a borracheira muito alta, pode deixar a folhinha de lado aí, só seguir minha voz, tá bom? Todos receberam até aí no final? Ó, então nós vamos fazer da seguinte forma. Eu falo e vocês repetem na sequência, tá bom? Como essas afirmações são as afirmações de Jesus, o Cristo, nosso objetivo é entrar na sintonia desse mestre, ok? E depois, logo em seguida, a gente coloca as músicas aqui para seguir a sessão, tá bom? Caso alguém ainda não pegou borracheira, porque já deu mais ou menos uns 40 minutos, aí depois a Letícia pode servir mais um pouco. Tá? Então, vamos lá. Começando, tá? Afirmações transfiguradoras de Jesus, o Cristo. Vocês podem repetir logo depois de mim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta. Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Que vem ao mundo. Que vem ao mundo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a satisfação. Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. Eu sou a visão e a audição perfeitas. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a ilimitável luz de Deus, manifestada por toda parte. Eu sou a luz do santo, dos santos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. O pessoal veio para mim que é para fazer 3 vezes, tá bom? Vamos fazer? É isso. 3 vezes é sempre um número de confirmação, tá? Então, de novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta. Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina. Todo homem que vem ao mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. Eu sou a visão e a audição perfeitas. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a ilimitável luz de Deus, manifestada por toda parte. Eu sou a luz do santo, dos santos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Novamente. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta. Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina. Eu sou a luz que ilumina. Todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo.
Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a satisfação. Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou a abundância. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. derramada sobre toda a vida. Eu sou a visão e a audição perfeitas. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a ilimitável luz de Deus manifestada por toda parte. Eu sou a luz do Santo dos Santos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Agora sim. É isso, pessoal. Grato. Agora segue a sessão, tá? Quem quiser beber mais um pouquinho, pode vir. Voltou, né? Opa, voltou. Agora sim. Que bom. Que grande trabalho de cura, né, gente? Nossa Senhora. Foi lindo demais. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero dizer também que o espaço AIACER está aberto para todo aquele que quiser se aprofundar em se curar, em se limpar. O espaço está aberto para quem quer fazer jejum. O jejum é absoluto, de 21 dias, 7 dias absolutos, sem comida, sem bebida, e os outros 14 dias com fruta. O chá é sensacional, eu gosto muito do chá. Desde quando eu bebi pela primeira vez, estava relatando aqui para o Gilberto, a minha primeira experiência, a sensação foi de que eu realmente havia encontrado a cura. E era a cura para o adormecimento mesmo. Essa é a pior, né? E aí, ou melhor, é a melhor, né? É a melhor. E aí, então a ayahuasca faz esse trabalho, mas o jejum é sensacional. É impressionante. Então o espaço está aberto para isso. Quem quiser, quem se interessar, sentir vontade. Em janeiro nós vamos ter uma turma aqui que vai fazer o jejum. Tem data para começar, porque tem realinhamento e tal, né? Então, entrou aqui, não sai mais ou melhor, né? Escolhe não sair. E aí não fica em contato com o externo também e tal. É um processo bem, bem profundo, assim. A Ana Clara está de jejum, está terminando o processo dela. Enfim, é uma das ferramentas que o espaço oferece para quem quer fazer esse mergulho e se reconstruir, se recapitular, né? Enfim, uma revolução interna. Também quero agradecer a participação de todos hoje. Foi uma sessão sensacional, assim. Eu estou falando isso de novo porque eu realmente quero deixar isso bem claro, que o Gilberto falou isso várias vezes já, e uma vez eu tive a experiência aqui, eu vi o maestro e vi a orquestra inteira, e aí a orquestra inteira é cada um que vem com seu instrumento e faz a música acontecer, né? E, enfim, eu sou grata. Mas, o que mais? Vou passar a palavra para o Gilberto, daqui a pouco nós temos a prática para fazer. A prática da carta. Pessoal, a sessão foi muito, muito alta mesmo. Muito alta. Logo no começo da sessão eu já sentei aqui e já senti, a pegada foi forte mesmo. Hoje teve direito até a passeio na barca solar. Assim, impressionante. Deus vindo e me dando, vamos dar uma voltinha? Então vamos. Eu acho que eu vou. Então, assim, por que não? Tivemos presenças assim importantíssimas, né? Pelo menos eu senti a presença de Hathor, né? Anubis, Horus, Osíris, enfim, Ísis,
né? Essa turma veio mesmo, falaram que vieram mesmo, assim, para trazer novamente um aprendizado para nós. Muitos de nós já passamos lá por essa escola do Egito e estamos de novo aqui aprendendo. Então, toda vez, né, que Horus renasce, o Egito renasce com ele, né? Então é assim que funciona. É isso aí. É assim que funciona, tá? Bom, pessoal, então a nossa sessão vai ser concluída agora com a queima das cartas, tá? Então funciona assim, ó. Como a gente está em bastante gente, nós vamos ter uma organização, tá? Vocês vão vir, né, de forma bem organizada, com a cartinha na mão, tá? A gente vai acender aqui o fogo e vocês vão colocar a cartinha, depois vocês retornam para o local de vocês. Aqueles que tiverem condições, se não tiver condição não tem problema, tá? Aqueles que tiverem condições, fica de joelhos e nós vamos entrar na sintonia daquele mantra, né? Tá? E daí a gente começa aqui, depois vocês vão pegando, conforme vocês vão colocando a cartinha ali, vocês vão pegando o ritmo, tá certo? É um mantra simples de fazer, né? Om, Tati, Sati, Om. Aí a gente pega esse ritmo, tá? Vai ficar bonito. Porque daí nós vamos estar todos no mesmo ritmo, sim? E daí a gente fica nesse mantra até a última cartinha ser queimada. Combinado? Então. E antes de queimar a cartinha, lembra que a gente precisa passar ela no incenso, certo? Então as meninas vão ficar aqui com o Paulo Santo aqui, ó. E daí vocês vêm com a cartinha, passa ali no incenso, deixa ela bem perfumada, depois joga no fogo. Tá certo? Então, vamos lá. Faz a cartinha ali na fumacinha do incenso, tá? E depois joga na fogueira, tá bom? Ali, ó, na fumacinha do incenso. Aí, isso mesmo. Desse jeitinho, tá, pessoal? Aí pode vir de forma organizada, tá? E a gente começa o mantra assim. Om Tati Sati Om Tati Sati Om Tati Sati Tati Sati Om Tati Sati Om Tati Sati Om
Om.
Tati, Sati, Aum, Tati, Sati, Om, Tati, Sati, Om, Tati, Sati, 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 Todos trouxeram as cartinhas? Sim? É isso. A gente vai receber um pouquinho de informação sobre o tempo de aula, pode ser? E depois, 7h30, nós estamos com horário para reunião da ata do AIACER, tá? E aí, quem quiser ficar, está super convidado. Por mim, todos ficariam e faziam parte dessa legalização com a gente. Mas quem não quiser ficar, pode ir, tá tudo bem. Mas é um grande momento esse, viu? Que é a parte da legalização do AIACER. Obrigado. Bom, pessoal, só para finalizar, né? A gente fez o que precisava ser feito. Então, todos nós temos essa oportunidade de escrever para os mestres, sempre que a gente sentir essa necessidade. Pelo que eu estava estudando aqui hoje, né, e depois eu até conversando com a Letícia também, essa sessão deve acontecer mais vezes o ano que vem, porque todos nós precisamos de cura, né? Então é uma sessão que ela deve acontecer. Esse ano aconteceu uma vez, o ano passado uma, mas provavelmente o ano que vem deve acontecer mais de uma vez, tá? Então também as novidades para o ano que vem, já combinei aqui com a Letícia, a gente vai fazer sessão instrutiva a cada 15 dias, né? Então, porque quem está acompanhando as sessões instrutivas percebeu que ela foi evoluindo também, ela foi subindo de nível, né? E o que vai acontecer para o ano que vem? Nós vamos dobrar os esforços, não é assim? Saibam que, né, quando Horus vem ao mundo, ele vem para lutar contra Sete, não é assim? Se vocês viram lá no Instagram que eu coloquei a mitologia egípcia, então, no princípio eram as águas primordiais. O que são as águas primordiais? As águas da vida, não é assim? E dali surge a divindade. Então, a divindade surge do caos, ou seja, surge das águas da vida. Tá? As águas da vida estão tanto dentro de nós quanto fora de nós. Nós precisamos aprender a lidar com as águas da vida, para que a divindade, da mesma forma como nasceu no mito grego, na mitologia grega, nasça dentro de nós também. Né? E essa batalha, né, que o Horus tem contra Sete é uma batalha que é dentro de nós. Então, quando o Horus vem ao mundo, ele vai ensinar, né, e batalhar junto com essas pessoas que querem produzir essa revolução dentro de si mesmo. E o Sete é uma representação
de todas as coisas ruins que nós temos dentro de nós, o que nós chamamos de elementos densos, egos, e aí vai, né? Todos esses nomes que tem aí pela história da humanidade. Então já fica o convite para vocês, tem uma sessão instrutiva, todos vocês já estão convidados. Essa sessão instrutiva, ela vai ser diferente, tá? Ela vai ter, assim, realmente práticas antes, durante e depois. Então, Vai ser de manhã? vai. Domingo de manhã. Domingo de manhã, tá? Domingo de manhã. Isso. Porque assim, como nós vamos trabalhar diretamente com o chefe que está ali, vocês estão vendo ele, né? Olha lá. Gilberto é só um mensageiro, entendeu? Ele é o chefe, ó. Então, vocês observaram como que foi a postagem que eu fiz, a primeira postagem? Só tinha o sol, né? Dia 5? Você olhou aí no calendário? Então dia 5. Só que é o dia inteiro, então não é essa história é o dia inteiro. Ai, que legal. Então daí já fica o convite, né? Que a gente está pensando em fazer o primeiro domingo do mês e o terceiro sábado. Então quem não tem condições às vezes de vir no domingo, vem no sábado. Quem não tem condição de vir no sábado, às vezes vem no domingo. Então vamos fazer esse jogo aí para poder ter uma sessão instrutiva à disposição de quem precisar vir. De quem, de repente, por questões de trabalho, às vezes não consegue vir no sábado. Tem pessoas que trabalham sábado à noite, né? Aí vai ter a oportunidade de vir no domingo. Mas essa do domingo vai ser um pouquinho diferente. As de sábado vão seguir mais ou menos esse esquema aqui. Mas as de domingo, a gente vai vir para fazer práticas mesmo, assim. Práticas de runas, práticas de mantras, práticas do cura-te a ti mesmo, né? Então a gente vai fazer pelo menos 1 hora de prática antes da sessão. Então quando a gente entrar na sessão, já vai estar bem diferente a coisa, tá? Essa é uma proposta que eu trouxe para a Letícia, a qual eu fui orientado, né, a passar para vocês e para ela. Daí a gente já topou, né? A gente já vai trabalhar nisso aí. Então isso já é para o ano que vem, tá? Então primeiro vai ser a sessão de domingo e depois a instrutiva no sábado. Isso, a gente vai ter o primeiro domingo e o terceiro sábado. Aí nós vamos montar um calendário. Esse calendário vai valer ali, pelo menos pelos os primeiros semestres, né? E daí pessoas de fora, porque nós estamos, assim, tendo contato com muitas pessoas de fora, de outras cidades, de outros estados, e essas pessoas querem vir, elas querem se organizar para vir aqui no EACER, né? O EACER agora, né, desde janeiro desse ano, é um espaço sagrado, já está instalado. Essas coisas são sérias, são reais, tá? No momento que nós estávamos aqui em 33 pessoas e pedimos a instalação do espaço sagrado, ele foi instalado, né? Isso não é assim uma invenção, uma brincadeira, não, isso é uma coisa real, está aqui, né? Os átomos aqui estão sabendo que eles são um espaço sagrado, entendeu? Então todos aqueles que vierem para esse espaço sagrado vão ter o direito de encontrar a sua própria cura, a sua própria ascensão, a sua própria eliminação dos seus defeitos, enfim, é o que a gente ensina, tá? O que nós ensinamos é o que as pessoas vão encontrar aqui, de uma maneira muito intensa. Já estava sendo num ritmo bom esse ano, o ano que vem a gente dobra os esforços então. Por quê? Porque nós precisamos dar uma acelerada no processo. Vocês já perceberam que o tempo urge, não é assim? Então, nós vamos precisar dar uma acelerada, aí vem essa proposta, tá, de nós estarmos aqui pelo menos 2 vezes por mês para estar à disposição de vocês trabalhando. E vamos fazer esse bate-papo também, porque nós precisamos ter conhecimento, né? Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Não adianta a gente fazer e não saber o que está fazendo. Então a gente precisa saber exatamente o que está fazendo. Então, por exemplo, técnicas de eliminar defeito. Tem várias. Eu vou começar a ensinar. A lei da renúncia é uma, mas tem outras técnicas, né? Essas técnicas agora foram autorizadas de ensinar para vocês. Como se elimina um defeito. Por exemplo, como que se conquista a lança de Horus, que é a mesma lança de Longinos, aquela que furou o costado do Cristo aqui, bem no filho. Dá para conquistá-la. E com ela nós podemos eliminar determinados defeitos, né? Como é que se conquista o cetro, aquela haste bem compridinha assim, que tem um pezinho bifurcado e tem uma cabeça de animal assim, tá? Como é que se conquista isso?
Tem um jeito de conquistar. E esse cetro serve para eliminar defeitos, né? Todos os que conquistam esse cetro têm uma cabeça de animal em cima do cetro. E do olho dele, assim, saem raios, assim, que eliminam defeitos, tá? Gilberto, eu já vi na sessão umas 3 vezes a Letícia com um cetro desse. Eu sabia que ela estava com um negócio conhecido na mão e eu não sabia dar. O que você pode fazer, né? Nem eu sabia. Obrigada por compartilhar. Entendeu? Então, assim, como é que se conquista o cajado do mestre? Aquele que sobe e faz um... Né? Como é que se conquista isso, né? O cajado do mestre, ele tem esse jeitão, assim, né? Ele sobe e ele faz uma postura, assim, né? Uma curvinha, assim. Como é que se conquista isso? Para que ele serve? Como é que eu utilizo o cajado do mestre? Né? Então, isso tudo vai ser ensinado para vocês. A cruz ansata, né? Que ela é uma cruz e tem tipo um chaveirinho em cima, assim. Para que ela serve? Ela tem uma função. Se vocês olharem as imagens egípcias, tá lá o Horus segurando uma cruz ansata, né? A Hathor segurando uma cruz ansata, tá vendo? O Anubis com uma na mão também. O que é isso? Para que ela serve? Né? Como que eu utilizo isso? A cruz ansata é uma chave. Você segura ali na empunhadura dela e coloca naquele arquivo e abre. Tá? Então, as coisas que eu vou ensinar para vocês como é que faz. Certo? Tudo isso vai estar à disposição de vocês a partir dessa primeira instrutiva do ano que vem. Tá? Então, enfim, e mais uma quantidade enorme de informações que vão vindo, e que vocês vão poder aproveitar e utilizar na vida de vocês. Tendo bons instrumentos, né, a gente consegue fazer o processo mais rápido. Entendeu? E esses são os instrumentos que vão estar à disposição de vocês. Tá? E essas divindades egípcias estão dentro de vocês mesmos. Elas não estão para o lado de fora. Estão dentro ainda. Então, quando eu falo do Horus, que vem batalhar por vocês, é o Cristo que vive aí no coração de vocês. Está aí. Então, ele vai batalhar por você aí dentro. Né? Quando eu falo de Anubis, é a lei, né, que regulamenta e regimenta tudo. Ela está dentro de cada um de nós. E ela vai nos organizar, porque a lei organiza. O amor cria, a lei organiza. Não é assim? O amor está sempre criando, a lei está sempre organizando. Então é muito importante que vocês saibam que aqueles que querem, de fato, o seu processo de ascensão, precisarão aprender a seguir a lei. Não tem jeito. Não tenho como falar que vai, gente, vamos fazer de qualquer jeito que a coisa vai. Não vai, tá? Então já vou deixar claro para vocês que é assim que funciona. Tem toda uma regulamentação. Nos mundos internos a gente assina papel, a gente tem certificados e tem... Tudo é bem organizadinho. Né? Tem finanças cósmicas. Tudo isso existe tal como é dentro e fora, não é assim? Não? É um ensinamento de Hermes, o Trismegisto, tal como é dentro e fora. Então, se vocês querem, de fato, esse caminho, vocês vão precisar conhecer tudo isso. Tudo isso que vocês têm aí no coração de vocês. Vocês vão precisar relembrar. Tá? E nós vamos estar aqui como instrutor. Tá? Eu, a Letícia, nós vamos estar favorecendo, né, esse processo de desenvolvimento de vocês. Tá? Então, é isso. Tá? Eu, desde já, estou à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Mas, no mais, eu quero agradecer, assim, de coração, tá? Muito, muito obrigado por vocês terem vindo participar dessa festa. Porque hoje foi uma festa, né? Uma festa maravilhosa, assim, né? Cada vez que a gente participa dessa festa, nós temos, assim, a participação da divindade de alguma forma. Então, na sessão anterior, nós tivemos a participação da Hera, né? A mãe divina cósmica, né? Mãe, esposa do Zeus. E hoje nós tivemos a participação de Ísis, né? Que é a esposa de Osíris. Então vocês estão observando que elas estão sempre, as mães divinas estão sempre se manifestando de várias formas. E os pais divinos também se manifestando de várias formas. E tudo isso a gente precisa olhar lá dentro de nós e achar dentro de nós.
aonde que isso está dentro de nós e trazer aqui, se materializando para o mundo. Tá? Então hoje, além da Isis, nós tivemos a presença de Hathor também, né? Também é uma representante da Solar, né? A esposa de Ra, como pensa assim, né? E ela é super parceira de Horus nesse trabalho. Vocês podem observar que eu estou colocando lá no Instagram, quem me segue lá pelo Instagram, estou colocando a mitologia egípcia lá. Isso já é para estimular, né? Para estimular isso que existe dentro de nós, trazer isso de volta. Tá? Então, agradeço de coração a presença de vocês e fico à disposição de vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, estou aqui. Tá bom? O que significa o mantra que a gente fez? Esse mantra, ele vai funcionar como se fosse um impulsionador, né? Então a carta está sendo queimada e daí esse mantra faz como que tivesse um impulso assim, né? Para ele ir chegando naquelas dimensões onde os mestres vão nos atender. Mas a tradução dele, você sabe? Não conheço a tradução não, tá? Mas eu sei que ele funciona como se a gente estivesse dando força, assim, sabe? Então a cartinha está indo, vai indo e chega lá. Mas o que aconteceu hoje foi muito interessante. Tem um determinado momento que abriu assim as dimensões. Então tinha a dimensão física, a dimensão astral, a dimensão mental, a dimensão causal, e tinha médicos trabalhando em todas as dimensões em vocês, assim. Em mim também, né? Que eu estou no pacote também, né? Mas estava lá. E era muito interessante. Esses são os céus, né? Aquilo que é falado nas religiões, os diversos céus, assim. Então, eu vi esses mestres curando mesmo, né? Nessas dimensões, física, astral. Então, uns eles davam uma espécie de papinho, assim, né? Para o corpo astral daquela pessoa que estava muito debilitada. Outros eles faziam curativos, assim, no corpo mental que estava machucado. Um negócio... assim, muito interessante mesmo, muito bonito, assim, a primeira vez que abre bem aberto, assim, né? Dessa maneira para mim, assim, e foi os níveis, assim, abriu tudo, assim. Certo, então já teve curas que foram instantâneas e tem curas que a gente vai perceber no decorrer do tempo. Então, pelo que eu entendo, né, as curas, elas já aconteceram, agora elas vão se materializando de acordo com as dimensões. Então, por exemplo, se a cura for no plano mental, daí a pouco ela desce para o plano astral, daí a pouco ela desce para o plano físico. O plano físico é só materialização. Né? Então, é isso que a gente precisa estar atento. Né? Essa cura, ela vai chegando para nós, ela vai chegando. De repente, passa alguns dias e você se percebe diferente. Então, o que aconteceu? Bom, a cura chegou. Lembra que quando eu falo do jejum, tem gente que faz jejum e fala, Gilberto, quero fazer outro em seguida. Eu falo, não, espera, calma. 3 meses para essa mudança vibracional que você fez chegar até aqui na matéria. É assim mesmo. Então, eu, particularmente, passei por uma experiência muito forte e meu próprio Pai Interno falou, olha, agora você precisa ficar 3 meses esperando para isso se materializar. Tá? Que a conclusão de um processo que eu fiz dentro de mim vai ser essa próxima instrutiva que a gente está marcando agora para fevereiro. Tá? Então, ela já é uma comemoração também. Então, coisas estão acontecendo dentro de mim e elas vêm e acontecem para o lado de fora também. E isso acontece com vocês também, porque nós estamos, de certa forma, juntos, estamos caminhando. Né? Vamos caminhando juntos. Posso acrescentar isso aí que você está falando? Posso acrescentar? Pode. Para a gente poder se preparar para a reunião? Isso, ó, daí a gente já vai encerrar já. Muito obrigado. A Letícia agora vai pegar a palavra que daqui a pouquinho tem uma reunião. Pessoal, o que eu queria dizer é que essas coisas que o Gilberto está falando, né, sobre a gente se acordar mesmo e se reconhecer como ser que somos, né, que o espaço está disponível para auxiliar nesse processo, né, de quem quiser. Assim também a gente procura fazer algumas melhorias no espaço, né, para ele acolher cada vez mais, né. Então, quem quiser, quem sentir, quer ajudar de alguma forma, que seja financeira, que seja presencial, que seja entender o que está faltando, eu estou à disposição. A gente aceita doações aqui de todos os níveis.
Então, a gente precisa melhorar banheiro, a gente precisa melhorar o barracão. E nesse final de semana eu consegui fazer uma pintura aqui para dar fazer uma harmonizada, né, no espaço. Mas tem mais coisas ainda para a gente fazer, tem bastante coisa para fazer. Como vocês perceberam, cadeira, a gente tem falta de cadeira. Era para eu ter comprado alguns meses atrás, não dei conta e agora está faltando. Mas tem um outro menino que doou, até contei para o Gilberto hoje, doou ventiladores para a gente, doaram 6 ventiladores, ou seja, não vamos mais passar calor durante a sessão. E ele ainda, talvez, vai doar 2 caixas de som. Por isso que o Gilberto fez assim, aquela... é que o negócio vai ferver mesmo. Então, é esse tipo de melhoria que a gente precisa sempre, né? Então, se vocês puderem, a gente quer melhorar a grama, quer melhorar estacionamento, né? O barracão de baixo, a gente, para poder acolher o pessoal que quer fazer jejum de 21 dias, a gente precisa ter banheiro adequado para tomar banho e tal, né? Só um momento. E aí os banheiros de baixo, a gente quer fechar eles com madeira e tal, né? Então, qualquer doação que seja vir aqui ajudar a fazer, essas lonas a gente precisa melhorar. No momento que a gente estiver aqui em sessão e chover muito forte, a gente precisa ter as lonas, né? Elas ajudam. E, enfim, tem bastante coisa. Então, é isso que eu quero dizer, que a gente aceita doações e ajuda de braçal também, tá? E essa cura que a gente está falando aqui, do Gilberto, primeiramente, e depois de mim, é porque nós fizemos isso com a gente, entende? Se vocês soubessem da minha vida pessoal, vocês iam ficar chocados. Imagina, isso daí não é a notícia. Quem sabe aqui, fala, imagina, né? Mas... eu encontrei a cura, porque dentro de mim tinha uma força de vontade muito grande. Tinha, não, tem, né? Tudo que o Gilberto me apresenta, eu fico curiosa. Eu falo, não, agora que eu quero. Principalmente quando ele fala assim, que é muito difícil. Eu falo, opa, não sei que eu quero. Ó, tem coisa que é muito raro. Opa, quando é raro, então, melhor ainda. Igual eu lendo do Samael falando que as pessoas não tinham autoobservação, que algumas nasciam com elas, outras iriam desenvolver, outras iriam morrer sem saber. Eu tratei de ver se eu tinha aquilo. E quando eu descobri que eu não tinha, eu falei, mas eu quero ter. E aí eu fui atrás de desenvolver isso aí. Então, é por isso que a gente fala de cura, né? Porque é possível, a gente fez com a gente mesmo. Mas uma coisa eu digo também, viu, gente? É tudo dentro. É tudo. Exatamente tudo. Todos os problemas são dentro. E a solução também. Mas é dentro. Não tem nada fora. Não adianta brigar com o outro, achar que é o outro, que é o meu pai, que é minha mãe, que é não sei quem. Não adianta. É dentro mesmo. Então é isso, pessoal, que eu queria falar. Obrigado. Oi. Oi. Compartilhar uma experiência de hoje. Pode falar. No primeiro momento, assim, veio um ponto e sangue saindo. Aí eu já sintonizei com Cristo. Já veio para mim assim. Aí veio ele crucificado, na cruz assim, né? E depois um ponto embaixo desse lado de cá. E aí eu fiquei um pouco, na verdade, perdido, porque eu falei, não, peraí, ele foi na mão, nos pés, né? Eu falei, por que aqui, né? É a lança, mas... Calma aí, deixa eu só concluir. Aí eu fiquei um tempo perdido com isso, né? Eu falei, será que é ilusão? Será que, né? A hora que eu bebi a segunda dose, aí veio a lança. Aí eu tipo, foi espetacular. Muito espetacular. Nossa, que grande experiência, hein? E foi bem na hora que eu bebi, assim, já de uma vez, eu tive a compreensão. Se eu tava meio perdido, assim, sabe? Aí, a hora que eu bebi, veio a compreensão. Eu falei, nossa, foi muito incrível. Incrível. Fala mais aí, Gilberto. Conta pra nós o que ele viu. O que é essa lança? Opa! Se vocês me deixarem falar, eu fico a noite inteira. A gente adora. Na crucificação tem alguns passos e alguns pontos importantes, né? Por exemplo, o cravo na mão direita representa a questão luxúria,
né? O cravo na mão esquerda representa orgulho, né? A eliminação do orgulho. E o cravo, né, quando se coloca o pé esquerdo, né, sobre o direito e bate o cravo lá no pé, então representa o trabalho sobre a ira, entendeu? Então essas são o significado dos cravos, né? E quando se fura o costado do lado direito, se atinge o fígado, que é o assento vital do corpo astral, né? Daí sai sangue limpo e água limpa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fígado está limpo, ou seja, não tem mais o elemento da raiva, do ódio, né? Então, o Cristo, né? O Cristo dentro de você passou por esse cenário hoje. Então, todos nós temos um Cristo dentro de nós. Não é só o Jesus Cristo histórico que existe, né? Existe também um Cristo dentro de nós. E ele passa por esse cenário, né? Então, o nosso Cristo triunfante entra na Jerusalém no domingo de Ramos, né? O nosso Cristo também é traído, né, por 30 moedas de prata pelo Judas. O nosso Cristo é levado diante do Pilatos, né, onde Judas representa os desejos e Pilatos representa a mente. O nosso Cristo também é traído ali pelo povo por conta do Caifás, que faz um complô contra ele, onde o Caifás representa a má vontade, né? Daí ele vai ser crucificado. No caminho da crucificação tem a Verônica que enxuga o rosto, né? Ele precisa levar a cruz inteira, não é só pela metade, porque a gente vê alguns filmes, né, que representam a crucificação como se ele estivesse levando só a parte horizontal da cruz, né? Não, o Cristo leva a parte horizontal e a parte vertical, porque a cruz nada mais é do que a madeira vertical é o masculino e a madeira horizontal é o feminino. A cruz em si é o próprio sexo, tá? E daí ele é crucificado e ressuscita no terceiro dia, né? Esses 3 dias não são necessariamente 3 dias, às vezes podem ser 3 meses, entendeu? Depende muito do processo de cada um. Então, quando se elimina definitivamente, né, os elementos dentro de si mesmo, então é o momento da crucificação. E daí o Cristo fala, eu vou ao meu Pai. Então, no momento que ele está no último instante da crucificação, né, Pai, a ti te entrego o meu espírito. É assim? Então, daí ele se entrega definitivamente. Então, o Cristo é o que se entrega para o Pai, e o Pai vem habitar o corpo daquele homem, daquela mulher, daquele homem, né? Então, esse é um cenário que a gente vive dentro de nós mesmos. É um cenário que vale para todos nós, tá? Então, e isso não é novidade, porque na época de Horus, né, quando Horus reconquista o Egito, matando os 7, né, que são os elementos densos, ele se torna então o representante máximo do Egito. E aí ele é osirificado, ou seja, o que é Osíris? É o pai do Horus, então ele se torna o próprio pai, entendeu? Tudo isso é dentro de nós, tá? Esses mitos, né, essas formas de interpretação são dentro de nós. Quando a energia corre pela coluna, sobe, ativa o Espírito Santo, ativa o átomo do Pai, ativa o íntimo. Então isso está acontecendo. Essa história, né, mitológica que a gente vê no cenário de Jesus, o Cristo, ou vê no cenário do Horus, ou vê no cenário do Krishna, ou vê no cenário do Quetzalcoatl, que é Maia, né, Azteca, Tolteca. Então isso é uma coisa que acontece dentro de nós, é real para nós. Então essa experiência que você teve é o seu próprio Cristo passando por esse cenário. Ô Gilberto, mas para o Cristo morrer, primeiro ele tem que nascer, né? Aproveitando aí Natal chegando, tem alguma dica para aproveitar melhor essa frequência do nascimento do Cristo histórico? Então, quando a pessoa se decide por esse caminho, o Cristo nasce dentro dela. E o Cristo sempre nasce numa espécie de manjedoura cercado de animais, não é assim? O que isso representa? Né? A manjedoura, né, representa aqui esse corpo físico mesmo. E cercado de animais, que é cercado de egos. Tá? Então, no momento que a pessoa ali, né, você decidiu pelo caminho interno, decidiu por fazer a revolução da consciência,
Então, o Cristo vem e nasce dentro de você. Aí ele vai precisar se desenvolver. E durante o desenvolvimento, ele vai eliminando esses egos. Então, às vezes a gente supõe, né? Ó, eu é que estou fazendo um trabalho interno, eu isso, eu aquilo. Isso é uma grande ilusão. Uma completa ilusão. Quem está trabalhando dentro de você é o seu próprio Cristo íntimo. Ele é o seu Salvador particular. Entendeu? Cada um de nós tem um. Então, nós temos o nosso Salvador particular, nós temos o nosso Pai interno particular, nós temos a nossa Mãe divina particular, tudo ali dentro de nós. E essas divindades que existem dentro de nós é que vão trabalhando no nosso interior. É por isso que é muito importante entender esse elemento chamado orgulho. Porque, às vezes, né, a pessoa se confunde supondo que ela está fazendo alguma coisa. Isso é um grande erro. Isso é um prejuízo enorme no processo de ascensão. Não é só a luxúria que derruba pessoas, que derruba alguém no processo de ascensão. O orgulho derruba também. Tá? E derruba feio. Então, é muito importante ter a humildade e o reconhecimento da divindade que é dentro de nós e que ela que está produzindo o processo de ascensão. Entendeu? Isso é fundamental, básico, assim, necessário. Né? Então, é muito importante que a gente esteja em contato com a nossa Mãe Divina, pedindo para ela manter a gente firme no caminho. É muito importante que a gente tenha contato com o nosso Cristo íntimo para que ele continue abrindo esses arquivos e limpando. Às vezes a pessoa fala, eu abri tal arquivo e limpei. É um grande engano. Quem abriu o arquivo foi o Cristo que existe dentro de vocês. Leiam o Apocalipse, isso é textual no Apocalipse. Não é assim? Somente o Cordeiro pode abrir os selos. Não é isso? Lê lá, é fácil. Somente o Cristo que pode abrir um selinho lá. Tá? É claro que existem instrumentos para abrir os arquivos. A cruz ansata, por exemplo. Ela é um instrumento de abertura de arquivos. Que tipo de arquivo ela pode abrir? Né? Arquivos ligados a questões sexuais. Por isso que essas divindades egípcias, cada um carrega uma assim. Porque eles têm esse poder de abrir aquele arquivo ligado àquela determinada entidade. Tá? Então, essa é uma vivência do seu próprio Cristo pessoal. Né? Muito bonita. Um dia você vai poder ver sua própria crucificação. Quer dizer, o seu próprio Cristo sendo crucificado. É a maior alegria do mundo quando isso acontece. Né? E a gente fala igualzinho Jesus. Né? A ti entrego o meu espírito. Tudo igualzinho. Não muda nada. O que ele ensinou publicamente, a gente repete dentro de nós. Ele deixou um manual certinho. Assim, a vida dele é um manual. Se você for estudando passo a passo e seguindo... Né? Sabe aquela brincadeira de criança, siga o mestre? Né? É isso aí. Só fazer, vai fazendo, dá certo. Vai seguindo que vai dar certinho lá. Está tudo ali, redondinho, explicado, detalhe por detalhe. É claro que vai precisar de algumas interpretações que se perderam ao longo da história. Mas aí vocês vão me perguntando. Não é mesmo? Pessoal, a gente vai concluir porque a Letícia vai começar a reunião aqui. Aí quem quiser... Né, ir embora, a gente só vai precisar se organizar aqui para tirar os carros, tá? Então, valeu, tudo de bom para vocês, um ótimo Natal, um feliz ano novo, tá? E o ano que vem a gente se encontra de novo. Valeu, tchau, tchau. Quem